Golpe do falso advogado. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil que está acontecendo hoje, atualmente, e começou no final do ano passado para o meio e vem aumentando o número de casos, o número de relatos, principalmente na internet. Já virou manchete em diversos portais de notícia. O golpe do falso advogado, ele consiste no seguinte: os processos cíveis e eles têm uma natureza de serem públicos. Então, quando sai uma decisão ou quando se dá início a um processo, esse processo, pela questão do princípio da transparência, ele é publicado no Diário Oficial de Justiça. Então, qualquer pessoa que acesse o sistema dos tribunais consegue ver os processos. E hoje em dia a gente tem sites especializados, como o Jus Brasil, por exemplo, que também dão acesso a esse processo. Então basta uma consulta pelo nome completo, pelo número do CPF ou até pelo próprio diário da Justiça que se consegue ter acesso integral a todos os processos que tramitam em nome das pessoas, caso esses processos não tramitem em segredo de justiça, que é o caso de inventário, casos de processos de família, casos de natureza criminal que envolvam algum pedido de sigilo. Então, temos apenas dois tipos de processos que não se pode acessar com a total transparência, que é quando tem sigilo e quando tem segredo de justiça. Tirando isso, a maioria dos processos são de fácil acesso. E aí, os golpistas, eles ingressam nesses processos, pegam o CPF da pessoa, o nome completo e os dados. E hoje em dia, a gente tem uma segunda falha, né? Então, eles misturam uma coisa com a outra. Primeiro, pegam os dados do processo no próprio Diário Oficial ou em algum outro sistema que eles utilizem. Segundo, de posse de alguns dados básicos, como não é o completo CPF, eles buscam em bancos de dados que tiveram vazados. Então, nesses bancos de dados, tanto da Receita Federal, quanto do Serasa, quanto do SUS, quanto das redes sociais aí, Google, Facebook, Apple, todos esses locais já tiveram dados vazados de usuários, como telefone, endereço, e-mail. Então, eles entram em contato com as pessoas através desse número, se passando pelo advogado. E aí ele informa que o seu processo foi ganho e que para que você possa receber aquele valor, você precisa pagar uma taxa. E aí você paga aquela taxa e não recebe, porque aquilo ali não é o seu advogado falando com você. É alguém que criou um número e está se passando pelo advogado. Isso aconteceu com uma cliente nossa aqui do escritório, só que ela desconfiou por ser um número desconhecido. Então, um número desconhecido entrou em contato com ela, se passando por mim, e ela desconfiou e mandou mensagem no meu número original, que era o número que a gente conversava. Então, sempre que um número desconhecido entrar em contato com você, se passando por mim ou pelo Dr. Sérgio, entre em contato através dos nossos canais oficiais. Eu vou deixar escrito aqui qual é o meu número, vou deixar qual é o número do Dr. Sérgio. Você, nosso cliente, sabe aonde a gente conversa. Você tem o nosso contato salvo, você tem o nosso endereço. Então, caso alguém entre em contato com você e peça para que você deposite algum valor, para que você faça algum tipo de transferência bancária, entre em contato conosco pelos números oficiais, pelos números que a gente já conversava antes. Não acredite nessa conversa de troquei de número ou aconteceu alguma coisa e eu tive que mudar, porque o meu número é o mesmo número desde que eu tinha uns 12, 13 anos. E eu troco de celular várias vezes ao longo desse período e o meu número sempre continuou e sempre vai continuar o mesmo. Até porque todos os cartões do meu escritório, toda a nossa divulgação é feita em cima desse número. Ele é de minha titularidade e eu faço pagamento dele mensal há muito tempo. Então não tenho motivo nenhum. E se eu perder o chip, eu resgato. Então meu número sempre vai ser esse. Caso tenha dúvida quanto ao número e não consiga acesso a mim, você pode ir no nosso endereço no escritório, você pode me mandar uma mensagem no meu e-mail. Existem diversos contatos que estão disponíveis para você. Você pode entrar em contato conosco e a gente vai confirmar, a gente vai verificar, a gente vai averiguar. Por enquanto, o Tribunal de Justiça não sabe como lidar com esse tipo de crime, porque é muito difícil de coibir. O acesso ele é amplo e restrito. Qualquer pessoa no Brasil que entre no Google, digite Diário Oficial, vai ter acesso à lista de todos os processos do Brasil, por data, por dia. E aí eles fazem isso, os golpistas.
A Polícia Civil certamente já está investigando, mas a gente não pode dar mole, porque se você cai nesse tipo de golpe, a justiça entende que foi uma culpa sua, né? A justiça não vai te devolver esse dinheiro, porque você voluntariamente fez esse Pix. Então a gente pede que você confirme muito antes. Principalmente, não faça pagamento para uma titularidade diferente. Então, às vezes, eles emitem um boleto que parece que é o nome do tribunal, mas na verdade não é. Ou emite o boleto no nome de um terceiro, falando que é um servidor da justiça. Então, você precisa prestar muita atenção, confirmar com seus advogados. Se for um número desconhecido, desconfie. Volte no número anterior que falou com você. Se você não tem o número salvo, entra em contato indo até o escritório, porque se você não tem o número salvo, você já foi lá em algum momento, e converse conosco. Não caia nisso, fique seguro e não entregue seus dados a qualquer pessoa, apesar de já ter sido espalhado aí pelo mundo. A gente tem que se preservar o máximo possível.